A briga familiar havia atingido o seu auge. Quando Marcos, cego de raiva, fez as malas para se mudar para a casa da mãe, ele levou consigo todos os cartões de crédito, o cartão do banco e todo o dinheiro vivo que havia na casa. Ele queria claramente dar uma lição em Sofia. No entanto, logo na manhã seguinte, sua saída triunfal se transformou em puro pânico. O telefone tocava incessantemente e do outro lado da linha ouvia-se ele gritando histericamente: "O que você está fazendo? Estão tirando o apartamento de mim e da mamãe!" Olá, queridos espectadores. Fico feliz em recebê-los no meu canal. Apresento a vocês uma nova história envolvente intitulada Meu marido voltou para a mãe levando tudo. De manhã, ele já gritava ao telefone. Bom áudio aqui no Vingança Final. Sofia empurrou a porta de casa e paralisou na soleira. No corredor havia sapatos estranhos, escarpins de verniz com salto baixo, aqueles que ela reconheceria entre 1000. Teresa estava lá de novo. O coração dela despencou para o estômago, mas Sofia reuniu forças. Tirou as botas, pendurou a jaqueta no cabideiro e entrou no apartamento. Encontrou a sogra no quartinho da bagunça. Ela estava de costas, vasculhando as caixas nas prateleiras, resmungando algo para si mesma. Boa noite, Teresa. Sofia se esforçou para manter a voz calma. A sogra se virou. Uma mulher na casa dos 50 anos, com um corte de cabelo curto e bem cuidado, um cardigã azul escuro e calças de tecido de corte reto. Seu rosto estava severo, sem o menor traço de constrangimento. Ah! Sofia chegou. Decidi dar uma olhada em como vocês estão com a organização aqui. Marcos me deu as chaves naquela época, lembra? Para qualquer emergência. Sofia lembrava bem. A sogra tinha recebido aquelas chaves 5 anos atrás, assim que eles se mudaram para aquele apartamento de 2 quartos. Na época, Teresa tinha dito: "Nunca se sabe. Talvez precisem de ajuda. Moro logo na esquina." Marcos havia estendido o molho de chaves para ela sem nem pedir a opinião de Sofia. Sofia tinha ficado em silêncio. Naquela época pensou: tudo bem, afinal, é a mãe dele. Mas agora, anos depois, aquela chave havia se transformado em um instrumento de controle. Teresa aparecia sem aviso prévio, abria a porta como se estivesse entrando na própria casa, inspecionava a geladeira, olhava dentro dos armários, dava conselhos que pareciam mais ordens. "Entendo", disse Sofia, assentindo. "Quer um chá?" "Ah, não, já bebi. Só estou vendo que aqui nesse quartinho vocês têm um caos total. Por quanto tempo pretendem guardar essas caixas? Marcos disse que vocês iriam jogá-las fora, mas ainda estão aqui." Sofia apertou os lábios. As caixas estavam lá desde a mudança. Era verdade. Mas dentro estavam as coisas dela. Livros, álbuns de fotos, algumas lembranças dos tempos da faculdade. Ela tinha a intenção de esvaziá-las no fim de semana, mas ainda não tinha tido tempo. "Vou esvaziar, Teresa, te garanto." Bem, parece mesmo que o caos reina na casa enquanto você está sempre no trabalho. Marcos precisa de acolhimento, entende? Para um homem é importante que em casa tudo esteja no seu lugar. Sofia foi para a cozinha em silêncio, ligou a chaleira elétrica e pegou uma xícara. Suas mãos tremiam. Não sabia mais se era pelo cansaço ou pela raiva. Teresa a seguiu, analisando a cozinha com um olhar crítico. "Você comprou de novo aquele café caro. Marcos me disse que vocês estão economizando, mas vejo um pacote de R$ 20. É para as visitas." Sofia serviu a água e bebeu um gole. "Para as visitas? Sei. O importante é que haja dinheiro para as coisas necessárias." Sofia não respondeu. Sabia muito bem onde a sogra queria chegar. Naquelas coisas necessárias que há 5 anos sugavam metade da renda do orçamento familiar deles. Lembrou-se de como tudo havia começado. 5 anos atrás, tinham acabado de se casar. Marcos trabalhava como engenheiro em uma fábrica e ganhava bem. Sofia era funcionária como contadora em uma pequena empresa. O salário era mais modesto, mas estável. Juntos, podiam se dar ao luxo de tirar férias uma vez por ano, atualizar os eletrônicos e economizar para o futuro. Mas uma noite Marcos voltou para casa pensativo e disse: "Minha mãe me pediu ajuda. A aposentadoria é muito baixa. As contas estão comendo tudo o que ela tem. Precisamos ajudá-la." Sofia concordou. Claro, é normal ajudar os pais. Propôs dar a ela R$ 250 por mês.
Seria suficiente para as contas e ainda sobraria alguma coisa. Mas Marcos hesitou. Disse que sua mãe estava acostumada a levar uma vida digna, que tinha trabalhado a vida toda na mesma fábrica onde ele trabalhava e que o havia criado sozinha. Seu pai tinha ido embora cedo e agora era seu dever garantir a ela uma velhice tranquila. Sofia, na época, ficou surpresa. Teresa ainda trabalhava. Não era uma senhora idosa e frágil. Era ativa, em forma e ia até para uma academia. Mas Marcos insistiu. Vamos dar a ela todo mês a metade do meu salário. É o justo. Sofia tentou levantar uma objeção. Disse que a metade era muito, que precisavam economizar para eles mesmos, que queriam filhos, um financiamento, tinham a vida toda pela frente. Mas Marcos a olhou como se ela tivesse proposto algo vergonhoso. Você quer que minha mãe acabe na miséria? Perguntou ele friamente. Não, claro que não, mas então não entendo do que estamos falando. Ela me criou sozinha, devo tudo a ela e vou ajudá-la, quer você goste ou não. Sofia então cedeu. Pensou que fosse apenas algo temporário, que Marcos estivesse simplesmente preocupado com a mãe e que com o tempo tudo se ajustaria. Mas passaram-se 5 anos e nada mudou. Todo mês, metade do salário de Marcos fluía para Teresa, que continuava trabalhando, morava em seu apartamento próprio quitado e não passava vontade de nada. E agora a sogra estava na sua cozinha, mexendo nos seus mantimentos e lhe dando sermão. Marcos vai chegar tarde hoje? Perguntou Teresa, observando uma nota fiscal que estava sobre a mesa. Sim, trabalham até tarde, estão fechando o projeto. Entendo. Pelo menos dê comida a ele como se deve quando chegar. Um homem precisa de uma refeição quente, não de sanduíches. Eu cozinho sempre para o jantar. Sofia cerrou os dentes. Claro, você cozinha. Só que o Marcos reclamou comigo que ultimamente você anda muito nervosa. Talvez devesse tomar umas vitaminas. Sofia se virou para a sogra. Queria dizer que estava nervosa porque estava cansada de viver sob controle constante, que estava cansada de que cada compra fosse discutida e criticada, que estava cansada de se sentir uma visita na própria casa. Mas calou-se, apenas assentiu. Pode ser, obrigada pelo conselho. Teresa hesitou, depois pegou sua bolsinha. Tudo bem, eu vou indo. Arrume um pouco as coisas aqui, senão Marcos volta para casa e encontra esse caos. E não se esqueça, na semana que vem, vocês vêm jantar na minha casa. Vou fazer carne assada. Sofia acompanhou a sogra até a porta. Fechou-a atrás dela e encostou as costas no batente. Silêncio. Finalmente. Fechou os olhos e respirou fundo. Por dentro fervilhava, mas se conteve como sempre. Marcos voltou para casa tarde. Já passava das 10 da noite. Sofia tinha posto à mesa. Frango com batatas, salada, pão. O homem sentou-se em silêncio e começou a comer. Parecia cansado, mas satisfeito. Como foi o dia? Perguntou Sofia, sentando-se à frente dele. Normal, o projeto está quase pronto. Amanhã, as últimas correções e depois está tudo certo. Comeram em silêncio. Depois Marcos levantou o olhar. A mamãe passou aqui? Sim, ela inspecionou o quartinho da bagunça. Marcos sorriu. Bom, ela é assim, se preocupa com a gente. Sofia ficou calada. Preocupação? Claro. Só que aquela preocupação parecia mais um controle total. Marcos, precisamos conversar. Ele ficou desconfiado. Sobre o quê? Sobre as chaves. Não deveríamos tirar da sua mãe as chaves do nosso apartamento? Ela entra sem avisar. Isso me deixa desconfortável. Marcos pousou o garfo. Desconfortável? É minha mãe. Ela tem o direito de saber como vivemos. Mas esta é a nossa casa. Gostaria que pelo menos ela ligasse antes de vir. Sofia, ela me criou sozinha. Ela sabe o que é certo. Se acha necessário verificar se está tudo bem conosco, então deve ser assim. Mas eu não sou uma criança. Posso cuidar da minha casa sozinha. Marcos levantou-se da mesa. Por favor, não comece. Tive um dia pesado. Estou cansado. A mãe é sagrada. Se algo não te agrada, é problema seu. Ele foi para o quarto. Sofia permaneceu sentada na cozinha, olhando para o jantar inacabado. Dentro dela, tudo se contraiu de impotência. Sabia que a discussão era inútil. Marcos não a ouvia, não queria ouvi-la. O dia seguinte era sexta-feira. Sofia voltou do trabalho e começou a preparar o jantar. Marcos havia avisado que chegaria por volta das 7. Tinham combinado de comer juntos tranquilamente, sem pressa.
Talvez até abrissem uma garrafa de vinho. Mas às 6h30 tocaram a campainha. Sofia secou as mãos e abriu. Na soleira estava Teresa em traje de gala, com uma blusa clara, uma saia escura e a bolsinha a tiracolo. Oi, Sofia. Vim para jantar. Marcos me convidou. Sofia piscou. Marcos te convidou? Mas é claro. Ele me ligou ontem e disse: venha, mãe, jantamos juntos. Ele não te disse? Não, não tinha dito. Obviamente não tinha dito. Sofia afastou-se em silêncio e deixou a sogra entrar no apartamento. Esta foi para a cozinha e analisou a mesa. O que você está cozinhando? O cheiro é estranho. Estou fazendo peixe assado com legumes. Peixe? Mas o Marcos gosta de carne, você sabe. Sofia estava no fogão e olhava para a assadeira. O peixe estava quase pronto. Tinha escolhido aquela receita de propósito porque Marcos tinha dito recentemente que seria bom comer algo mais leve. Mas, aparentemente, a sogra sabia mais. Marcos chegou pontualmente às 7. Abraçou a mãe, beijou-a em ambas as bochechas e sentou-se na cabeceira. Sofia serviu e colocou os pratos na mesa. Teresa provou o peixe e fez uma careta. Muito seco, você deveria ter feito com um molho branco. Marcos concordou. Sim, com molho branco fica melhor. Sofia não disse nada. Comeu em silêncio e ouviu a sogra contar ao filho suas coisas, de como a tinham tratado mal na loja, de como a vizinha de baixo tinha aumentado o volume da música de novo, de como a nova chefe no trabalho era difícil. Depois, Teresa tirou uma nota fiscal da bolsa. Marcos, acabei de ir ao supermercado. Olha quanto custa tudo. A manteiga R$ 20, o pão quase R$ 15. Como se pode viver assim? Marcos assentiu compreensivo. Sim, os preços estão realmente escandalosos. Pois é. Ainda bem que você me ajuda, meu tesouro. Senão eu estaria perdida. Sofia levantou o olhar. Teresa trabalhava. Todo dia ia para a administração da mesma fábrica onde tinha trabalhado seu ex-marido. O salário não era astronômico, mas decididamente digno. A isso somava-se a pensão por morte do marido e a metade do salário de Marcos, e ainda assim ela reclamava do custo de vida. E vocês como estão? Dirigiu-se a sogra a Sofia. Com certeza você também gasta muito com as compras. Depende, Sofia deu de ombros. Vejo que vocês têm um iogurte caro de R$ 10 na geladeira. Para que isso? Poderiam comprar aquele normal de R$ 2,50. Eu gosto desse, é sem aditivos. Desperdício. Teresa balançou a cabeça. Os jovens de hoje não sabem mesmo economizar. No nosso tempo virávamos cada centavo 2 vezes. Marcos calou-se. Terminou seu peixe conscienciosamente, sem olhar para a esposa. Sofia sentiu uma onda de irritação subir dentro dela, mas controlou-se como sempre. Depois do jantar, a sogra ficou mais 1 hora na sala contando ao filho sobre conhecidos que Sofia nunca tinha visto. Depois, finalmente, encaminhou-se para casa. Marcos a acompanhou até a porta e a ajudou a se vestir. Obrigada por ter vindo, mãe. Volte logo. Claro, meu tesouro. Sabe que estou sempre aqui por você. A porta se fechou. Marcos voltou para a sala e se jogou no sofá, morto de cansaço. Sofia tirou a mesa em silêncio. Marcos ligou a TV e procurou uma série. Ela levou os pratos para a cozinha e começou a lavar. Suas mãos se moviam automaticamente. Seus pensamentos estavam confusos. Quando tudo estava em ordem, Sofia foi até o marido. Ele estava deitado no sofá, olhando para a tela. Marcos, precisamos realmente conversar. Ele não desviou o olhar da TV. Sobre o quê? Sobre sua mãe? Sobre como ela se comporta? Sobre o fato de que ela se intromete na nossa vida? Marcos virou a cabeça com relutância. Ela não se intromete, ela se preocupa. Ela critica a cada passo meu. Vem sem avisar, controla o que cozinho, o que compro, como limpo. Já estou cheia disso. Marcos sentou-se. Sofia, minha mãe tem o direito de se interessar em como vive seu filho. Ela me criou sozinha, entende? Sozinha. Papai foi embora quando eu tinha 3 anos. Ela teve 2 empregos para que não me faltasse nada. Ela é tudo para mim. E se para ela é importante saber que conosco está tudo bem, não vou proibi-la. Mas nós somos uma família à parte. Precisamos impor limites. Limites? Mas do que você está falando? É minha mãe, não uma estranha pega na rua. Sofia sentiu um nó na garganta. Queria gritar,
queria explicar que preocupação e controle são duas coisas diferentes, mas Marcos já tinha se virado e olhava de novo para a TV. Estou cansado, Sofia. Não comece, está bem? Ela ficou ali mais um momento. Depois virou-se e foi para o quarto. Deitou-se na cama e olhou para o teto. Não saíram lágrimas, apenas um vazio e um frio interior. Passou-se uma semana. Sofia ia para o trabalho, voltava para casa, cozinhava o jantar, limpava. Marcos comportava-se como de costume. Chegava tarde, jantava, via TV e ia dormir. Não houve outras discussões. Sofia não tocou no assunto e seu marido fingiu que nada tinha acontecido. Teresa passou 2 vezes. A primeira vez, trouxe uma sacola de coisas velhas com um pretexto. Talvez possam servir para vocês. Sofia agradeceu educadamente e depois jogou tudo na lixeira. A segunda vez, a sogra veio com um pedido. Marcos não tinha feito a transferência bancária a tempo. Estava atrasado 2 dias. Ela estava preocupada. Marcos pediu desculpas e fez a transferência imediatamente. Teresa se acalmou, mas fez mesmo assim um sermão sobre o quanto era importante ser responsável e não se esquecer da mãe. Sofia sentava na cozinha, ouvia a conversa e sabia que seria sempre assim. Teresa nunca deixaria seu filho ir e Marcos nunca colocaria limites. Estavam presos nesse sistema e nada mudaria, a menos que ela mesma mudasse algo. O sábado foi incomumente tranquilo. Marcos foi para a casa de seu amigo Lucas, que tinha um sítio, para ajudá-lo com os trabalhos na horta. Prometeu voltar à noite. Sofia planejou passar o dia em casa, para finalmente esvaziar as caixas no quartinho de que a sogra tanto tinha reclamado. Mas de manhã, Teresa ligou. Sofia, bom dia. Está em casa? Sim, estou em casa. Escuta, decidi, quero reformar meu apartamento. Papel de parede novo, refazer os pisos. Tenho isso em mente há muito tempo e agora vejo que há descontos na loja de material de construção. Tenho que aproveitar a oportunidade. Sofia prendeu o telefone entre a orelha e o ombro e continuou enxaguando sua xícara. Bem, é uma boa coisa. Um apartamento renovado é sempre bom. Eu também pensei isso. Hoje à noite vou até aí, assim discutimos. Marcos também tem que estar em casa. É uma conversa importante. Sofia sentiu uma tensão. Algo na voz da sogra estava alegre demais, quase triunfante. Mas calou-se, despediu-se e desligou. Marcos voltou por volta das 7, satisfeito e cansado. Tinha um leve bronzeado no rosto. Em suas roupas havia respingos de tinta. Trocou de roupa, tomou banho e chegou na cozinha de calça de moletom e uma camiseta velha. Que cheiro bom! O que está cozinhando? Um ensopado. Sua mãe disse que passaria aqui. Queria discutir algo. Marcos assentiu e sentou-se à mesa. Ah, ela me ligou também sobre a reforma. Sim, algo do tipo. Sofia serviu o ensopado nos pratos quando tocaram a campainha. Teresa que apareceu com uma pasta de onde saíam papéis e catálogos. Parecia entusiasmada, os olhos brilhavam. Um sorriso satisfeito brincava em seus lábios. Boa noite. Entre. Sofia afastou-se. Oi, Sofia, como vai? Marcos está em casa? Sim, na cozinha. Teresa foi para a cozinha, beijou o filho na bochecha e sentou-se à frente dele. Sofia colocou diante da sogra um prato de ensopado, mas ela nem olhou para essa comida. Abriu a pasta e começou a tirar catálogos de papel de parede, amostras de piso vinílico e algumas listas de preços. Olhem, calculei tudo. Vou pegar este papel de parede bege claro. É universal e combina com tudo. O piso imitando madeira. Obviamente precisa trocar também os rodapés. E as portas? Minhas portas são velhas, já rangem. Marcos inclinou-se sobre os catálogos, assentiu e perguntou algo. Sofia estava no fogão e mexia lentamente o chá na xícara. Dentro dela, insinuou-se uma sensação ruim. E quanto vai custar tudo isso? Perguntou Marcos. Teresa estendeu a ele um papelzinho com os cálculos. Somei tudo. Material, 15 mil reais. A mão de obra custa outros 10 mil reais. No total, 25 mil reais. Talvez um pouco menos se eu negociar bem. Marcos assobiou. Uma bela soma. Mas entenda. Moro lá há 20 anos e nunca mudei nada. Está na hora. Sofia pousou a xícara na mesa. O coração batia mais forte. E você não queria economizar sozinha para isso? Tentou falar docemente, sem provocação. Teresa olhou para ela com leve surpresa, como se a pergunta fosse inoportuna. Sofia,
Tenho algumas economias, claro, mas não basta. E por que eu deveria tocar nelas? Aquelas são para os tempos difíceis, mas Marcos vai ajudar, não vai? Meu tesouro. Marcos hesitou, olhou para a mãe, depois para a esposa, depois de novo para os catálogos. Mãe, é muito dinheiro. Meu pequeno Marcos, te criei sozinha. Dediquei toda a minha vida a você. Você quer mesmo me negar isso? A voz dela não era histérica, não pressionava, apenas levemente maravilhada. Como se uma recusa fosse impensável, impossível. Sofia conhecia aquele tom. Tinha ouvido centenas de vezes. O tom de uma pessoa segura de que não receberá um não, porque recusar é indecente, feio, errado. Mãe, não estou recusando, só que não temos esse dinheiro. Como não? Vocês têm economias. Sofia não aguentou mais. Estamos economizando para um carro. Guardamos dinheiro há 2 anos e quase atingimos a soma necessária. Teresa virou-se lentamente para ela. Um carro? Para que vocês precisam de um carro? Para quê? Sofia sentiu as bochechas começarem a queimar. Para ir ao trabalho, para ir para o sítio, para a natureza, para não ter que ficar sentados em ônibus lotados. Bem, existem ônibus, tem também o metrô. Milhões de pessoas vivem sem carro, mas nós queremos comprar um carro. Planejamos e economizamos. Sofia, entendo que você deseja conforto, mas agora se trata da minha casa, do lugar onde vivo. Não estou pedindo para me comprarem um iate, não é? Só para fazer uma reforma decente. Sofia fechou as mãos em punho sob a mesa. Marcos calava-se e olhava para o prato. Ela queria gritar, queria dizer que era injusto, que Teresa já recebia metade do salário do filho, que eles tinham seus próprios planos, seus próprios sonhos, que queriam viver também, e não apenas sustentar a sogra. Mas se conteve. Marcos, diga alguma coisa. Ele levantou a cabeça. Seu rosto estava tenso, os lábios cerrados. Sofia, entenda. É minha mãe. Sei que é sua mãe, mas temos nossos planos. Os planos podem esperar, mas a mamãe não pode viver em um apartamento caindo aos pedaços. O apartamento não está caindo aos pedaços. Está em ordem. Você não mora lá. Como pode saber? Teresa cruzou os braços no peito. Meu papel de parede está descolando. O piso está gasto, as portas rangem. Tenho vergonha de convidar visitas. Sofia levantou-se da mesa. A cabeça girava de indignação. Você trabalha, tem seu salário, sua pensão. Por que não pode economizar sozinha? Por que preciso de dinheiro para viver? Para comida, para remédios, para roupas? Mas você recebe a metade do salário do Marcos. Onde vai parar tudo isso? Desceu o silêncio. Teresa empalideceu. Os lábios tremeram. Marcos levantou-se de supetão e bateu a mão na mesa. Sofia, pare com isso. Parar com o quê? Só fiz uma pergunta. Você está sendo atrevida com a minha mãe. Não estou sendo atrevida. Estou perguntando por que temos que dar as nossas economias quando ela tem o dinheiro dela. Teresa soluçou baixo e apertou a mão no peito. Meu pequeno Marcos, não quero brigas, só queria pedir ajuda, mas se dói tanto em vocês... Não dói em nós, mãe. Marcos abraçou a mãe. Vai ficar tudo bem, eu te ajudo. Sofia olhou aquela cena e sentiu algo se quebrar dentro dela. Marcos estava ao lado da mãe, acariciava as costas dela, a acalmava, mas nem olhava para a esposa. Marcos, economizamos por 2 anos. A voz dela tremia. 2 anos, negamos tudo a nós mesmos. Não comprei roupas novas, não fomos viajar de férias. Ele virou-se finalmente para ela. Seu rosto estava frio, estranho. O carro espera. A mãe é mais importante do que todos os carros do mundo. Sofia paralisou. Aquelas palavras soaram como uma sentença. Quer dizer, sua mãe é mais importante que a nossa família? Não distorça minhas palavras, não se trata disso. E do que é, então? Do fato de que ela virá sempre em primeiro lugar? Do fato de que daremos sempre a ela tudo o que ganhamos? Sofia, chega! Marcos levantou a voz. Minha mãe me criou sozinha. Sacrificou toda a sua vida por mim. E agora é meu dever cuidar dela. E de mim, de nós. Isso não é seu dever. Você é adulta e independente. Ela é uma mulher idosa que precisa de ajuda. Ela não é idosa. Tem 55 anos. É saudável e trabalha. Teresa soluçou mais forte. Marcos trincou o maxilar. Acabou. Não quero ouvir mais nada. Não temos o que discutir. Decidi. Vamos ajudar a mamãe com a reforma. Sofia sentiu um calafrio correr pelas costas. Quer dizer, minha opinião não conta. Sim, mas não nesta questão.
Não podia acreditar no que ouvia. Sofia olhou para o marido, aquele homem com quem tinha passado 5 anos, com quem tinha se casado, a quem amava, e não o reconheceu. Você é um filhinho da mamãe sem esperança. Não gritou, disse apenas baixo, quase com fatalismo. Marcos ficou vermelho. Teresa engasgou. O que você disse? Disse que você é um filhinho da mamãe, não é capaz de se desgrudar dela nem um passo. Está pronto para dar a ela tudo o que temos, só para que ela fique contente. E o que eu sinto, o que eu quero, não te interessa. Como ousa falar assim da minha mãe? Não estou falando da sua mãe. Estou falando de você, do fato de que você não vê como ela te manipula, como te mantém na coleira. Ela não manipula, ela só precisa de ajuda. Não precisa, ela te usa. É uma sanguessuga que suga todas as nossas forças, todo o nosso dinheiro, a nossa vida. Sofia não conseguiu terminar a frase. Marcos pegou as chaves do carro do Lucas, que tinha pegado emprestado pelo dia, colocou-as no bolso, virou-se e foi em direção à porta. Marcos, espera! Ele não se virou, foi para o corredor e vestiu a jaqueta. Teresa recolheu apressadamente seus catálogos e enfiou-os na pasta. Meu tesouro, vou com você. Sim, mãe, vamos para a sua casa. Sofia correu para o corredor. Marcos, não faça isso. Vamos conversar com calma. Ele se virou. Seu rosto estava petrificado, os olhos frios. Conversaremos quando você pedir desculpas à minha mãe de joelhos. Ouviu? Você a ofendeu, chamou-a de sanguessuga e manipuladora. Ou você se desculpa, ou fico na casa da mamãe até você cair em si. Você não pode ir embora assim. Posso sim. Abriu a porta. Teresa escapuliu passando na frente de Sofia sem olhar para ela. Marcos hesitou na soleira. Me dê os cartões também. Que cartões? Todos os nossos cartões bancários. Estão na sua bolsa, eu sei. Me dá. Sofia olhou para ele confusa. Por quê? Para que você não gaste o nosso dinheiro até resolvermos este problema. Aquele dinheiro é comum. Exatamente. E ficará melhor comigo. É mais seguro. Me dê os cartões. Sofia foi até o quarto e pegou a carteira na bolsa. Havia 3 cartões, 2 do Marcos e um conjunto, no qual tinham depositado as economias para o carro. Voltou e estendeu-os ao marido. Ele os pegou e colocou no bolso. E onde está o dinheiro vivo? Que dinheiro vivo? Aquele da reserva de emergência, no livro, na estante. Acha que eu não sei? Faltou ar a Sofia. A reserva de emergência. Ali ela guardava R$ 1.500 para qualquer eventualidade. Dinheiro que ela tinha guardado pouco a pouco do seu salário. Aquele dinheiro é meu. Nosso, me dá. Marcos, é sério isso? Muito sério. Queria recusar, queria mandá-lo para o inferno. Bater a porta, trancar-se no quarto, mas algo no olhar dele, naquela determinação gélida, a forçou a obedecer. Sofia foi até o quarto, pegou o envelope com o dinheiro do livro, voltou e entregou a ele. Marcos contou as notas e assentiu. Ótimo. Ficarei na casa da mamãe. Pense bem. Quando entender que está errada, ligue. Ele foi embora. A porta se fechou. Sofia permaneceu parada no corredor, olhando para a porta fechada. Dentro havia o vazio. Foi para a cozinha e sentou-se à mesa. O ensopado estava frio. Os pratos de Teresa e Marcos estavam quase intocados. Sofia permaneceu sentada no silêncio, tentando compreender o ocorrido. Seu marido tinha ido embora, tinha levado todo o dinheiro e tinha imposto um ultimato. Ou ela pedia desculpas ou ficava sozinha. O primeiro impulso foi pegar o telefone, ligar para ele, implorar para que voltasse. Mas apertou os dedos e se conteve. Não, não agora. Precisava refletir. Levantou-se e começou a tirar a mesa, lavou mecanicamente os pratos, limpou a mesa, depois foi para o quarto, deitou-se na cama, olhou para o teto, repassando os eventos da noite, lembrando as palavras da sogra, o olhar frio de Marcos. Suas palavras. A mãe é mais importante do que todos os carros do mundo. Depois lembrou-se de como tudo tinha começado. O quanto era feliz 5 anos antes. Marcos era atencioso, carinhoso, dava flores, fazia elogios, fazia planos. E depois chegou Teresa. Ou melhor, ela sempre tinha estado lá, mas pouco a pouco tinha começado a ocupar cada vez mais espaço na vida deles. Primeiro eram pequenas coisas, ligações à noite. Como vocês estão? O que comeram? Marcos não ficou doente? Depois visitas uma vez por semana, depois 2.
Depois quase todo dia, depois as chaves, depois o dinheiro e agora a reforma às custas deles. Sofia fechou os olhos. Não, não era culpa dela. Tinha apenas tentado proteger sua família, seus planos, seu futuro, mas Marcos não tinha ouvido. Tinha escolhido a mãe, ficou assim até a meia-noite. Depois levantou-se, ligou o notebook, sentou-se à escrivaninha e abriu a pasta de documentos. Lá estavam salvas as cópias de todos os papéis importantes. Certidão de casamento, contratos, extratos bancários. Sofia começou a folhear. Procurava algo, mas ainda não sabia exatamente o que. Simplesmente olhava tudo, lia, tentava encontrar um apoio e, de repente, deparou-se com a escritura de doação, aquela que tinham redigido 3 anos antes, quando Teresa tinha passado o apartamento dela para o nome do filho. Sofia lembrou-se daquele dia. A sogra tinha chegado preocupada, dizendo ter medo de que pudesse acontecer algo. Talvez seu ex-marido aparecesse e tentasse reclamar o apartamento. Marcos a tinha tranquilizado na época, dizendo que nada aconteceria, mas Teresa tinha insistido. Passe para o seu nome, assim fico mais tranquila. Marcos concordou. Foram ao cartório e fizeram a doação. O apartamento tornou-se propriedade de Marcos e a mãe ficou simplesmente morando lá. Sem contrato, sem papéis, morava lá e pronto, era tudo. Sofia na época tinha ficado surpresa, pareceu-lhe estranho. Por que se privar da própria casa? Mas calou-se. Pensou que fosse uma questão de família deles. E agora, olhando aquele contrato, entendeu de repente. O apartamento tinha sido adquirido por Marcos durante o casamento. Abriu o navegador e começou a procurar informações, leu artigos, fóruns e consultas jurídicas. Quanto mais lia, mais ficava claro. Havia uma brecha, ou melhor, uma alavanca poderosa. Como o imóvel estava no nome de Marcos durante o casamento e principalmente tendo sido mantido e melhorado com fundos comuns. Por anos, a metade do salário de Marcos, ela podia reivindicar direitos ou, no mínimo, criar um enorme problema jurídico em caso de separação. Podia exigir a divisão dos bens ou uma indenização substancial pelas benfeitorias realizadas com o dinheiro da família. E se o cônjuge decidisse vender ou doar o imóvel sem o consentimento do outro, a transação podia ser contestada se provasse o uso de fundos comuns. Sofia encostou-se no espaldar da cadeira. Significava que, de certa forma, o apartamento de Teresa era também problema dela. O pensamento era louco, absurdo, mas de alguma forma não a largava. Sofia inclinou-se de novo sobre o computador e continuou lendo. Descobriu que um cônjuge podia exigir sua cota ou um reembolso se pudesse provar que meios comuns tinham sido investidos naquele bem. E tinham sido investidos. Por anos, Marcos tinha dado à mãe metade do seu salário. Aquele dinheiro tinha acabado, entre outras coisas, na manutenção do apartamento, nas contas e em pequenos reparos. Podia ser considerado um investimento? Sofia não era advogada, mas sua lógica lhe dizia: sim, podia. Levantou-se e andou de um lado para o outro no quarto. Seus pensamentos estavam confusos. Não queria dividir o apartamento da sogra, não queria brigas, confrontos, esclarecimentos. Queria simplesmente que Marcos voltasse, que tudo voltasse a ser como antes. Mas como antes não seria mais. Isso ela entendia. Sofia voltou para o computador, abriu a rede social e procurou por Alexandre. Tinham estudado juntos na faculdade, depois tinham se perdido de vista. Mas há alguns anos tinham se encontrado por acaso na rua. Alexandre tinha se tornado corretor de imóveis e trabalhava em uma grande imobiliária. Tinham trocado números de telefone e se escreviam ocasionalmente. Sofia olhou para o relógio. 1 da manhã. Escrever agora era estupidez. Fechou o computador e foi dormir. A manhã começou com um telefonema. Sofia acordou ao som estridente do telefone, procurou-o tateando no criado mudo e olhou para a tela. Marcos. Atendeu. Alô, mas o que você está fazendo? A voz do marido era aguda, quase estridente. O quê? Do que você está falando? Estão tirando o apartamento de mim e da mamãe. Sofia sentou-se na cama. O coração batia mais forte. Mas o que você está delirando? Os corretores estão ligando. Dizem que o apartamento está à venda. É ideia sua, né, Sofia? Não entendo do que você fala. Não se faça de tonta. O anúncio está em todos os sites.
Com o meu número de telefone, com as fotos do apartamento. Quem fez isso se não você? Sofia franziu a testa. Anúncio? Que anúncio? Ela não tinha publicado nada. Marcos, não sei mesmo do que você fala. Não publiquei nada. Mentirosa. A mamãe está histérica. Os corretores ligam um atrás do outro. Alguém até veio e ficou na frente da porta. O que você tem em mente? Não tenho nada em mente. Talvez seja um erro. Talvez alguém tenha trocado os números. Sofia, para com isso. Sei que foi você e exijo que apague imediatamente esse anúncio. Senão o quê? Senão peço o divórcio. Houve uma pausa. Sofia apertou o telefone. Tudo bem, peça. Desligou, sentou-se na cama e olhou para a parede. As mãos tremiam. O que estava acontecendo? Quem poderia ter publicado o anúncio? Depois lhe veio uma dúvida. Ontem tinha lido sobre a separação de bens e procurado informações. Talvez alguém tivesse hackeado a conta dela ou... Não, ela não tinha feito nada, não tinha publicado nada. Devia ser um erro. O telefone tocou de novo. Marcos. Sofia recusou a chamada, depois tirou o som e colocou o telefone no criado mudo. Precisava esclarecer, precisava entender o que estava acontecendo. Levantou-se, vestiu-se, lavou-se, ligou o computador, abriu os sites de anúncios imobiliários e encontrou logo. O anúncio estava efetivamente online. Um apartamento de 2 quartos, o endereço era o mesmo onde Teresa morava. O preço estava levemente inferior ao valor de mercado. O número de telefone de Marcos, fotos do apartamento e ainda por cima de alta qualidade, claramente não feitas com um celular. Sofia gelou. Quem tinha feito aquilo? E principalmente por quê? Sofia permaneceu muito tempo sentada diante da tela do computador olhando para o anúncio. As fotos eram de ótima qualidade. A sala com o sofá de canto, o quarto com o guarda-roupa maciço, a cozinha com a geladeira nova. Reconheceu o apartamento. Tinha estado lá centenas de vezes e aquelas fotos tinham sido feitas alguns meses antes, quando Teresa tinha pedido a Marcos para fotografar o apartamento para um seguro. Sofia lembrou-se daquele dia. Marcos tinha rodado pelo apartamento com o celular, fotografado cada canto e depois carregado as fotos no seu computador. Ela mesma tinha feito cópias de todos os arquivos importantes do notebook dele quando ele lhe pediu para ajudá-lo a reinstalar o sistema operacional. Na época tinha salvo tudo em um pendrive e depois transferido para o seu computador por garantia. Significava que ela tinha as fotos. Mas não tinha publicado o anúncio? Ou tinha? Sofia tentou lembrar-se da noite anterior. Depois que Marcos tinha ido embora, sentou-se ao computador, leu sobre a separação de bens e estudou documentos. Depois tinha encontrado a escritura de doação. Depois tinha refletido sobre o fato de que o apartamento agora formalmente valia como bem comum ou que havia um direito de reembolso. Depois disso, aparentemente, não tinha feito mais nada. Tinha simplesmente ido dormir. Mas era possível que num estado de estresse tivesse feito algo e esquecido? Não, impossível. Teria se lembrado. O telefone vibrou de novo. Sofia olhou para a tela. 5 chamadas perdidas de Marcos, 3 de números desconhecidos. Desbloqueou o telefone e abriu as mensagens. Marcos escrevia frases curtas e raivosas. Você é impossível. Vai apagar o anúncio ou vai se arrepender? A mamãe foi parar no hospital por sua culpa. Sofia fez uma careta. No hospital, provavelmente outra manipulação. Teresa adorava se fazer de vítima quando algo não saía conforme seus planos. Mas depois chegou uma mensagem de um número desconhecido. Bom dia, estou ligando pelo anúncio do apartamento. Posso vê-lo ainda hoje? Sofia gelou. Significava que o anúncio estava mesmo online. E gente ligava, gente de verdade que queria comprar o apartamento. Abriu de novo o site e olhou atentamente o anúncio. Embaixo estava escrito, publicado por Marcos Solari, seu marido. O número de telefone dele. Mas não tinha sido ele a publicar. Não sabia nem que fosse possível uma coisa daquelas. Ou sabia? Sofia franziu a testa. E se fosse um erro de sistema? Um problema técnico? Ou alguém tivesse hackeado a conta do Marcos? Abriu seu e-mail e encontrou uma mensagem antiga com umas senhas que Marcos tinha lhe mandado tempos atrás por segurança. Fez o login com os dados dele em um dos sites de anúncios e, de fato, lá estava o anúncio para a venda do apartamento.
publicado ontem à noite às 11h30. Sofia encostou-se no espaldar da cadeira. 11h30. Naquela hora estava sentada ao computador, mas não tinha publicado nada. Absolutamente nada. Talvez devesse simplesmente apagar aquele anúncio. Colocar a culpa em um erro, em um hack, em qualquer coisa e esquecer. Mas algo a reteve. Uma vaga sensação de que fosse um sinal, uma oportunidade, uma chance de mudar as regras do jogo. Sofia levantou-se e andou pelo quarto. Seus pensamentos estavam confusos. Por um lado, a lógica lhe dizia para apagar o anúncio. Ligar para Marcos, explicar tudo, dizer que era um mal-entendido, desculpar-se se necessário e colocar tudo no lugar. Por outro, uma onda de raiva fria subia dentro dela. Por que devia se desculpar? Por que devia apaziguar as coisas quando ela mesma tinha sido humilhada, roubada e apontada como culpada? Marcos tinha ido embora, tinha levado todo o dinheiro e posto a condição de se desculpar de joelhos com a mãe dele. E agora a ameaçava ainda de divórcio. Talvez fosse hora de demonstrar a ele que não era indefesa, não era insignificante, que também tinha cartas na manga. Sofia voltou ao computador, abriu o contato de Alexandre na rede social e escreveu: Oi, pode falar agora? Preciso urgente de uma consultoria. A resposta chegou em poucos minutos. Oi, Sofia, claro que posso. Liga, discou o número dele. Alexandre atendeu no segundo toque. Sofia, oi, o que aconteceu? Oi, Alexandre, desculpa te incomodar no fim de semana, tenho uma situação estranha. Conta. Sofia resumiu brevemente. A briga com o marido, a partida dele, o pedido de dar o dinheiro para essa reforma da sogra, suas pesquisas da noite anterior. E depois a ligação de Marcos de manhã e o anúncio para a venda do apartamento, que ela aparentemente não tinha publicado. Alexandre ouviu em silêncio, depois assobiou. Nada mal. E você realmente não publicou? Não me lembro. Honestamente, acho que não. Mas estava sob estresse. Talvez tenha feito algo mecanicamente. Entendo. Escuta. Você está ciente de que com aquela escritura de doação e o dinheiro comum investido, você tem uma alavanca jurídica enorme? Sim, li ontem. Então sabe que em caso de separação pode bloquear tudo ou pedir uma grana preta. Eu sei, mas não quero dividir o apartamento da sogra. Aquela é a casa dela. Sofia. O filho dela tirou a casa dela quando a passou para o nome dele. Formalmente ela lá não é ninguém, apenas uma ocupante sem direitos. Mas foi ideia dela. Pode ser, mas legalmente o apartamento é do seu marido, e portanto o dinheiro gasto é também seu, e se quiser, pode reclamar sua parte. Sofia mordeu o lábio. Alexandre continuou. Escuta, não sei quem publicou o anúncio. Talvez você, talvez outra pessoa, mas sabe o que penso? É uma ideia grandiosa. Em que sentido? Bem, agora você pode aproveitar essa situação. Deixa que acreditem que o apartamento está mesmo à venda. Deixa que os corretores liguem. Deixa que os compradores passem lá. Isso cria pressão, terão medo, entrarão em pânico e daí então você poderá impor suas condições. Que condições? Todas. O dinheiro de volta, parar com o sustento da sogra, tirar dela as chaves da casa de vocês, qualquer coisa. Agora você tem o as na manga. Sofia semicerrou os olhos. Mas isso é manipulação. E o que fazem com você há 5 anos não é manipulação? Sofia, te conheço há muito tempo. Você é uma pessoa boa, gentil, disponível, mas a bondade é muitas vezes interpretada como fraqueza. É hora de mostrar que você não é um brinquedo. Não sei. Escuta, posso te ajudar. Publico mais uns anúncios em outros sites. Coloco o número do Marcos. Faço com que haja muitíssimas ligações. Faça ele entender que você está falando sério. Sofia fechou os olhos. Dentro dela combatiam 2 sentimentos: medo e raiva. Medo de fazer algo errado, de ir longe demais, e raiva de Marcos, de Teresa, de toda a situação. Tudo bem, expirou. Vamos tentar. Perfeito. Me manda as fotos do apartamento, os dados. Eu cuido disso. Hoje à noite os anúncios serão vistos em todo lugar. E outra coisa. O quê? Vou te mandar o contato de um conhecido. Ele oferece consultoria jurídica. Pede para ele escrever uma carta para o seu marido, uma oficial com o pedido de restituir o dinheiro comum e um aviso sobre a separação de bens. Preciso de um advogado?
Não, só alguém que saiba escrever essas cartas. Parecem sérias, dão medo. Marcos vai receber e vai entender que você não está brincando. Sofia assentiu, mesmo que Alexandre não pudesse vê-la. Tudo bem, obrigada. Imagina. Aguenta firme, Sofia. Você é forte. Despediram-se. Sofia desligou e olhou para a parede. Tinha acabado de consentir com algo que lhe parecia loucura, mas estranhamente não sentia mais medo, apenas fria determinação. 1 hora depois, Alexandre lhe mandou os links dos anúncios. Sofia abriu um após o outro. O apartamento da sogra estava agora em 5 grandes portais imobiliários. Em todo lugar estava indicado o número de telefone de Marcos, em todo lugar as fotos, em todo lugar o preço levemente abaixo do valor de mercado. Sofia imaginou como o telefone do marido estaria tocando agora, como ele atenderia e ouviria a enésima pergunta para uma visita, como ficaria nervoso e explicaria que era um erro. Depois chegou uma mensagem de Alexandre. O contato do meu conhecido chama-se Daniel. Escreve para ele. Ele te ajuda com a carta. Sofia adicionou Daniel aos contatos, escreveu-lhe e explicou a situação. Daniel respondeu rapidamente. Entendido. Preparo a carta hoje mesmo. Hoje à noite te mando por e-mail. Você imprime e manda para o seu marido por carta registrada. Ou manda simplesmente por e-mail. Se tiver o endereço, eu tenho. Sofia escreveu o endereço de e-mail de Marcos. Perfeito. Então hoje à noite está tudo pronto. Sofia deu um suspiro de alívio. O plano parecia tomar forma. Os anúncios criariam pressão. A carta daria medo e depois veria como Marcos se comportaria. O dia arrastou-se de modo excruciante. Sofia tentou ocupar-se das tarefas de casa, mas seus pensamentos voltavam constantemente ao telefone, aos anúncios, ao que estava acontecendo na casa da Teresa. Por volta das 4 da tarde, chegou uma mensagem de um número desconhecido. Boa tarde, sou um corretor de imóveis. Vi seu anúncio. Tenho um cliente a quem serviria bem este apartamento. Podemos vê-lo hoje? Sofia não respondeu. Depois chegou outra. Olá, me interessa o apartamento na Rua das Acácias. Quando podemos ir? E me diga, o preço é negociável? Sofia imaginou Marcos lendo essas mensagens, entendendo gradualmente que não era uma brincadeira, não uma coincidência, que alguém tinha realmente colocado o apartamento à venda. À noite, chegou o e-mail de Daniel. Sofia abriu o anexo e leu. A carta estava escrita de modo seco e oficial. Estava escrito que Sofia Solari, cônjuge de Marcos Solari, exigia a restituição dos fundos adquiridos em comum, incluindo os cartões bancários e o dinheiro vivo retirado sem o seu consentimento. Em caso de recusa, reservava-se o direito de requerer judicialmente a divisão dos bens comuns, incluindo o direito de reembolso sobre o apartamento na Rua das Acácias, número 80, de propriedade de Marcos Solari. No final estavam listados alguns artigos da lei, datas e uma assinatura. Sofia leu a carta 2 vezes. Parecia intimidadora, séria. Como se por trás houvesse realmente um especialista experiente pronto para levar a coisa ao tribunal. Copiou o texto, colou em um e-mail para Marcos, hesitou uns 2 minutos olhando para o botão enviar. Depois apertou. O e-mail tinha ido. Sofia fechou o computador, levantou-se e andou pelo quarto. O coração batia forte, as mãos tremiam. Tinha colocado em movimento um mecanismo que agora se moveria sozinho. O telefone tocou. Marcos. Sofia atendeu, mas não falou. Olhou apenas o nome do marido piscando na tela. Depois a chamada caiu. 1 minuto depois chegou uma mensagem. Você vai se arrepender. A mamãe já está falando com o advogado. Você vai ver. Sofia sorriu levemente. Advogado. Teresa adorava ameaçar com advogados, promotores e tribunais, mas na realidade nunca fazia nada. Depois tocou o telefone fixo. Sofia atendeu. Do outro lado estava a voz chorosa da sogra. Querida Sofia, meu tesouro, o que está acontecendo? Marcos diz que você quer vender meu apartamento, mas é o meu apartamento. Onde vou viver? Teresa, aquele não é o seu apartamento. Legalmente é do Marcos e há dinheiro meu investido lá. Mas eu moro lá a vida toda. Deveria ter pensado nisso quando o passou para o nome do seu filho. Querida Sofia, não faça isso. Não sou sua inimiga. Só queria ajuda para a reforma. E eu só quero que meu marido devolva nosso dinheiro e pare de dançar conforme a sua música. Querida doce Sofia. Adeus, Teresa. Sofia desligou.
As mãos não tremiam mais. Dentro reinava uma frieza calma e calculadora. Foi para a cozinha, ligou a chaleira, pegou uma xícara, fez um chá e sentou-se à janela olhando a cidade noturna. Em algum lugar ali perto, na Rua das Acácias, Marcos e sua mãe estavam sentados agora, lendo o anúncio, lendo a carta, telefonando e tentando entender o que fazer. Ela estava sentada daqui, bebia o chá e, pela primeira vez em 5 anos, tinha a sensação de ter a situação sob controle. O telefone tocou de novo. Dessa vez um número desconhecido. Sofia atendeu. Alô? Boa noite, aqui é da Imobiliária Horizonte. Vimos seu anúncio para a venda do apartamento. Temos um cliente que gostaria de comprar em breve. Podemos passar amanhã para uma visita? Sofia calou-se brevemente e depois disse com calma. Por favor, dirija-se ao proprietário. O número dele está no anúncio. Ligamos, mas ele diz que é um erro. Então, esclareça a coisa mais uma vez com ele. Obrigada. Desligou e sorriu levemente. Marcos devia estar enlouquecendo com essas ligações. Passou-se mais uma hora. Sofia terminou o jantar, lavou os pratos e deitou-se no sofá com um livro. Não conseguia ler, os pensamentos voltavam constantemente aos eventos, mas aguentou firme. Resistiu à tentação de ligar para Marcos para saber como estava. Ele devia ligar. Ele devia propor uma solução. Por volta das 10 da noite, tocaram a campainha. Sofia sobressaltou-se, levantou-se e olhou pelo olho mágico. Diante da porta havia um homem desconhecido na casa dos 40 anos, de jaqueta escura com uma pasta na mão. — Quem é? — perguntou Sofia sem abrir. — Boa noite, meu nome é Lucas. Sou corretor de imóveis. Desculpe pela visita tardia, mas tentei contatar o proprietário do apartamento na Rua das Acácias. Ele não atende. Decidi vir ao endereço de contato indicado no anúncio. A senhora é Sofia Solari? Sofia estava confusa. Como ele sabia o endereço dela? Onde conseguiu meu endereço? Está indicado em um dos anúncios como contato adicional. Sofia franziu a testa. Provavelmente Alexandre o tinha colocado, ou Daniel. Não importava. Não posso ajudá-lo agora. Dirija-se ao proprietário. Entenda. Meu cliente está muito interessado. Está pronto para dar o sinal agora mesmo, mas precisa ver o apartamento. Não posso organizar uma visita. O apartamento é em outro endereço e o proprietário não mora lá. Então me dê o número do proprietário. Está no anúncio, mas ele não atende. Significa que não quer vender. Adeus. Sofia afastou-se da porta. O corretor tocou mais uma vez, depois aparentemente foi embora. Voltou para o quarto e deitou-se no sofá. A situação estava saindo do controle. Os corretores não iam só na casa da Teresa, mas também na dela. Significava que os anúncios eram formulados de modo que ambos os endereços estivessem indicados. Isso aumentava a pressão, mas comportava também um risco. Sofia pegou o telefone e escreveu para Alexandre. Veio um corretor na minha casa. Onde ele pegou meu endereço? Alexandre respondeu depois de 5 minutos. Desculpa, te coloquei como contato adicional. Achei que reforçaria o efeito. Se é desagradável, posso te tirar. Por favor, tira. Ok, faço agora mesmo. Sofia guardou o telefone, fechou os olhos e estava cansada. Moralmente, fisicamente. Mas era tarde demais para se render. A manhã seguinte começou com uma ligação de Marcos. Dessa vez, Sofia decidiu atender. Alô, o que você está fazendo? A voz do marido estava próxima do colapso. Estão tirando o apartamento de mim e da mamãe. Sofia sentou-se na cama e encostou as costas na parede. Ninguém está tirando nada de vocês, Marcos. Como não, os anúncios estão em todos os sites. Os corretores ligam a cada 10 minutos. Um foi até na casa da mamãe, ficou na frente da porta e disse que queria ver o apartamento. A mamãe está em choque. Não entende o que acontece. Acontece o que devia acontecer há muito tempo. Do que você está falando? Do fato de que o apartamento da sua mãe agora é também problema meu. Você o passou para o seu nome durante o casamento. Tenho direito a um reembolso por todo o dinheiro gasto. Se não devolver nosso dinheiro, peço a divisão judicial. Você ficou maluca? É o apartamento da minha mãe. Não, é o seu apartamento e você é meu marido, portanto é o nosso apartamento. Marcos calou-se. Sofia ouvia a respiração pesada dele. Sofia, você não pode fazer isso. Posso e farei, se você não devolver os cartões e o dinheiro. Mas aquele dinheiro serve à mamãe para a reforma.
E a mim serve para a nossa vida comum, para o carro pelo qual economizamos 2 anos, para o futuro que você traiu pela sua mãe. Não traí nada. Sim, traiu, você a escolheu. Pegou nosso dinheiro e foi para a casa dela. Impôs um ultimato. Eu devia me desculpar de joelhos. Pensava que eu teria medo, que correria para te implorar que voltasse. Pensava que você cairia em si. Caí em mim, só não como você esperava. De novo silêncio. Depois Marcos disse em voz mais baixa: Sofia, vamos conversar com calma, sem esses anúncios, sem ameaças. Vem para casa da mamãe, discutimos tudo. Não, por quê? Porque estou cansada de discutir. Por 5 anos discuti. Expliquei, implorei e não mudou nada. Agora ajo. Você não tem direito de vender o apartamento sem o meu consentimento. Não estou vendendo, de fato. Mostro apenas que poderia bloquear tudo, que tenho meios de pressão, e se não devolver o dinheiro, vou usá-los. Sofia, a mamãe está histérica, não dormiu a noite toda, tem medo de ter que se mudar. Deixa ela ter medo, talvez entenda que as manipulações têm consequências. Ela não manipula. Sim, manipula sempre. Sempre manipulou e você a seguiu cegamente, mas agora as regras do jogo mudaram, Marcos. Ele calou-se. Sofia sentiu subir nela uma estranha sensação. Nenhuma alegria, nenhuma raiva, mas uma fria satisfação. Tinha a situação na mão pela primeira vez depois de anos. O que você quer? Perguntou enfim Marcos. Quero que devolva todos os cartões e o dinheiro. Que tire da sua mãe as chaves do nosso apartamento. Que pare de dar a ela metade do seu salário sem consultar. Que nosso orçamento familiar seja comum e que decidamos todas as despesas juntos. É impossível. Então sigo adiante com a ação legal e o apartamento da sua mãe será envolvido e dividiremos o dinheiro meio a meio. Você não ousaria? Sim, ousarei. Já tenho todos os documentos, a escritura de doação, os extratos bancários, a prova de que o apartamento foi mantido com fundos comuns. Está tudo pronto. Marcos arquejou de indignação. Ao fundo, ouvia-se a voz de Teresa. Reclamava e chorava. Está ouvindo? Minha mãe chora por sua culpa. Estou ouvindo e sinto muito, mas a escolha é sua, Marcos. Ou devolve o dinheiro e impõe limites, ou vou até o fim. Você destrói a nossa família. Não, você o fez quando colocou sua mãe acima da sua esposa. Sofia desligou. As mãos tremiam, mas não de medo, e sim de tensão. Levantou-se e andou de um lado para o outro no quarto. Sentia-se oprimida. Afinal, tinha ameaçado, exercido pressão, usado métodos que sempre tinha considerado indignos. Mas o que lhe restava fazer? Calar ainda? Suportar, obedecer? Não, chega. Vestiu-se e saiu, passeou pelo parque, respirou ar fresco, tentou ordenar os pensamentos. Para o almoço, voltou para casa, cozinhou algo leve e comeu. O telefone calava, nem Marcos nem Teresa ligavam mais. Sofia pensou que talvez tivessem decidido ignorar suas ameaças ou estivessem procurando um advogado para um contra-ataque. Mas perto da noite, chegou uma mensagem de Alexandre. Sofia, algum corretor te ligou? Um colega meu disse que o apartamento na Rua das Acácias foi retirado da venda. Alguém se dirigiu aos gestores do site e pediu para cancelar o anúncio. Sofia franziu a testa e respondeu. Eu não cancelei. Talvez Marcos. Possível, mas para fazer isso precisaria do acesso às contas dele ou de uma declaração do proprietário. Sofia refletiu. Marcos podia ter restaurado o acesso às contas se tivesse notado que tinham sido usadas, ou tinha escrito ao suporte dos sites para explicar a situação. Significava que a pressão diminuía, que começava a agir. Precisava aumentá-la. Sofia abriu o computador, foi nos e-mails e escreveu a Daniel. Pode escrever outra carta? Uma mais dura com prazos concretos? Daniel respondeu rapidamente. Claro, o que devo indicar exatamente? Quero que esteja escrito que se o dinheiro e os cartões não forem devolvidos em 3 dias, pedirei à divisão judicial e deve ser indicada uma cifra concreta de indenização pela minha cota no apartamento. Entendido, preparo agora mesmo. Meia hora depois, chegou a carta. Sofia leu e assentiu. Era ainda mais oficial, com datas precisas, somas e artigos da lei. Parecia que por trás havia realmente uma equipe de especialistas. Mandou-a para Marcos e depois escreveu para Alexandre. Pode colocar o anúncio de novo nos mesmos sites? Claro, mas se Marcos os cancelar de novo, então os coloco de novo. Ele deve entender que não desisto. Bem, faça isso.
À noite, os anúncios estavam de novo em todas as plataformas. Sofia checou. Sim, estava tudo lá. O número de Marcos, as fotos, o preço. Foi dormir tarde, mas dormiu mal. Teve sonhos estranhos. Teresa estava diante da sua porta, martelava e gritava. Marcos sentava em silêncio à mesa com o olhar vazio. Ela mesma corria para algum lugar, mas seus pés afundavam como na lama. Acordou cedo com dor de cabeça, tomou um remédio, bebeu o café, ligou o telefone. 10 chamadas perdidas de Marcos, 5 de números desconhecidos. Abriu as mensagens. Marcos escrevia: Você venceu? Venha pegar o dinheiro. Sofia imobilizou-se e leu a mensagem mais uma vez. Venceu. Tinha se rendido. Escreveu em resposta: Quando? Hoje. Venha na casa da mamãe depois do almoço. Sofia refletiu. Ir à casa da sogra? Na toca do lobo? Onde estariam os dois contra ela? Não, nos vemos em terreno neutro, em um bar. Marcos não respondeu logo. Sofia esperou, bebeu seu café frio. Depois chegou uma resposta. Tudo bem, às 15 horas no bar central na avenida principal. De acordo, respondeu Sofia e guardou o telefone. Então um encontro significava que estava pronto para devolver o dinheiro. Mas e depois? Voltaria para casa? Mudaria alguma coisa? Não sabia, mas entendia uma coisa. Tinha feito o que devia fazer. Tinha mostrado que não era indefesa, que tinha vontade, força. E qualquer coisa que acontecesse depois não seria mais a dócil Sofia que calava e suportava. 15 horas. Sofia desceu do ônibus 2 pontos antes e decidiu ir a pé. Precisava reunir os pensamentos, preparar-se. Vestia calças cinza escuro severas e uma blusa branca. Queria parecer segura de si e profissional. Tinha prendido o cabelo num rabo de cavalo, maquiagem mínima. Sem lágrimas, sem emoções, apenas frio cálculo. O bar central ficava no térreo de um velho edifício de tijolos, não longe do centro. O lugar estava cheio, um local de passagem. Por isso Sofia o tinha escolhido. Não queria encontrar Marcos a sós em um canto tranquilo, onde ele pudesse pressioná-la, manipulá-la ou levantar a voz. Quando entrou, Sofia olhou em volta. Marcos já estava sentado a uma mesa perto da janela, sozinho, sem a mãe. Era inesperado, mas agradável. Parecia exausto. Olheiras escuras, sem fazer a barba, a camisa amassada. Diante dele havia uma xícara de café frio. Sofia foi até lá e sentou-se à frente dele. Marcos levantou o olhar. Em seus olhos havia uma mistura de cansaço e raiva mal disfarçada. Oi, disse ela com calma, sem emoções. Oi, assentiu ele e apertou os dedos em punho sobre a mesa. Desceu uma pausa. Sofia esperava. Não tinha intenção de começar. Não tinha intenção de se justificar ou explicar. Ele devia falar. Marcos pigarreou, tirou um envelope do bolso interno da jaqueta e colocou-o na mesa entre eles. Aqui está o dinheiro. R$ 1.500. Tudo o que peguei. Sofia pegou o envelope, olhou dentro. As notas estavam lá. Depois olhou para o marido esperando. Os cartões. Estendeu a mão. Marcos cerrou os dentes, colocou a mão no bolso e pôs 3 cartões bancários na mesa. Sofia os pegou e colocou-os junto com o envelope na sua bolsa. Obrigada, disse secamente. Está contente? Marcos não conseguiu se conter. A voz tremia pela raiva reprimida. Conseguiu o que queria? A mamãe não dorme há 2 dias. Chorou e pensava que ia acabar na rua. Ninguém a está colocando na rua, mas você ameaçou. Mostrei que tenho direito a metade do valor investido no apartamento. É um fato, Marcos. Um fato jurídico. Mas minha mãe o doou para mim, e nós pusemos dinheiro lá por 5 anos. Verifique com um advogado se não acredita em mim. Marcos calou-se e trincou o maxilar. Sofia viu uma veia pulsar na testa dele. Tentava controlar-se, mas conseguia mal e porcamente. Você publicou o anúncio. Os corretores ligavam a cada 5 minutos. Um veio diretamente na casa da mamãe, ficou na frente da porta. A mamãe abriu, pensava que fosse o encanador e havia um estranho com uns papéis. Quase desmaiou. Sofia deu de ombros. Eu não publiquei o anúncio. Não minta, foi você. Quem mais? Talvez alguém tenha hackeado sua conta. Talvez um erro de sistema. Não sei. Sofia, pare. Não sou estúpido. Você mesma disse ao telefone que estava pronta para pedir a divisão. Estou pronta, mas o anúncio não fui eu que publiquei.
De qualquer forma, que diferença faz? O principal é que você entendeu que não brinco. Marcos encostou-se bruscamente no espaldar da cadeira. Você mudou. Ficou cruel. Não, só parei de ser complacente. Parei de calar e suportar. Minha mãe não te fez nada de mal. Sofia sorriu. Sério? Vinha sem avisar na nossa casa, controlava o que eu cozinhava, como eu limpava, quanto eu gastava. Sugou metade do salário por 5 anos. Mesmo trabalhando e tendo pensão. Exigia que dessemos nossas economias para a reforma dela, sem me consultar. E você estava o tempo todo do lado dela. Ela é minha mãe e eu sou sua esposa. Ou era, não sei mais. Marcos calou-se, passou a mão no rosto e suspirou pesadamente. Sofia, eu quero que recomecemos. Entendi que exagerei. Devolvi o dinheiro. Tirarei da mamãe as chaves do nosso apartamento. Pare apenas com essa guerra. Tira o anúncio. Esqueça a divisão. Volta para casa. Vamos viver como antes. Como antes? Sofia balançou a cabeça. Não, Marcos, como antes não será mais, porque antes eu era impotente e agora sei que posso me defender. O que você quer? Quero que pare de dar à sua mãe metade do seu salário sem se consultar comigo. Mas ela precisa de ajuda, então que renuncie à academia, às visitas semanais à esteticista, às compras mensais de roupas novas. Vi os extratos bancários dela, Marcos. Gasta mais do que ganha porque sabe que você cobre sempre. Aquele é dinheiro dela. Não, aquele é dinheiro nosso, o dinheiro da família. E eu tenho voz ativa na distribuição. Marcos calou-se e olhou para a mesa. Sofia continuou. Se quer ajudar sua mãe, ajude-a, mas de modo razoável. R$ 500 por mês para as contas ou uma ajuda para a feira está bom. Entendo isso. Mas não metade do salário, não pedidos contínuos de dinheiro para reformas, móveis, roupas. Sua mãe tem o salário dela e a pensão dela. Deve viver com aquilo. Marcos fechou os punhos. Quer que eu abandone minha mãe? Não, quero que estabeleça prioridades. Ou você é meu marido e então a sua família, ou seja, nós dois, é a coisa mais importante. Ou você é o filho e então continua vivendo com sua mãe. Mas as duas coisas não funcionam. Não estou mais disposta a tocar o segundo violino. É um ultimato? Sim. Marcos levantou-se, andou de um lado para o outro no bar, voltou e sentou-se, apoiando os cotovelos na mesa. A mamãe diz que você me manipula, que encenou tudo isso de propósito para nos dividir. Sofia riu brevemente, sem alegria. Claro que ela diz. Por que não quer admitir que te manipulou a vida toda? Marcos, abra os olhos. Não passou o apartamento para o seu nome por medo do ex-marido. Fez isso para te amarrar ainda mais a si, para que você se sentisse responsável, sentisse que devia algo a ela. E funcionou. Por 5 anos você deu a ela metade do seu salário. Por 5 anos colocou os desejos dela acima dos nossos planos. Por 5 anos fui um ninguém na nossa família. Porque todas as decisões eram tomadas por ela. Você exagera. Não, descrevo os fatos. Marcos baixou a cabeça. Calou-se por muito tempo e depois disse baixo. Não queria te magoar de verdade. Só que a mamãe sempre esteve lá por mim. Me criou sozinha. Me sinto em dívida com ela. Você não deve nada a ela, Marcos. Os pais não criam os filhos para depois pedir o reembolso das dívidas. É uma escolha deles, uma responsabilidade deles. Pode ser grato, pode ajudar, mas em limites razoáveis, não às custas da sua própria vida, da sua própria família. Ele levantou o olhar. E se não conseguir dizer não a ela? Sofia retribuiu o olhar dele. Então nos divorciamos e eu pedirei de verdade a divisão dos bens e o apartamento da sua mãe será vendido. Não por vingança, mas porque é meu direito legal. Você não ousaria. Sim, ousarei. Já demonstrei ser capaz de muito. Marcos calou-se de novo. Sofia viu como nos olhos dele combatiam as emoções, raiva e confusão. Estava acostumado a que ela fosse macia e maleável, que pudesse exercer pressão e ela cederia. Mas agora tudo tinha mudado. Bem, sibilou enfim, tirarei as chaves da mamãe e direi a ela que não darei mais metade do salário. Mas você tira o anúncio e esquece a divisão. O anúncio não fui eu que publiquei, portanto não devo tirá-lo. Mas se reaparecerem, farei com que sejam cancelados. E a divisão eu esqueço se você mantiver suas promessas. Manterei. Então venha para casa hoje à noite. Marcos assentiu, levantou-se e vestiu a jaqueta.
Eu tentarei falar com a mamãe, explicar a ela. Boa sorte. Ele saiu do bar. Sofia permaneceu sentada e olhou para fora da janela. Viu como ele caminhava pela rua, curvado, as mãos no bolso. Parecia derrotado, quebrado. Sentiu pena dele, quase. Mas depois lembrou-se de como ele tinha pego os cartões e o dinheiro, como tinha ido para a mãe, como tinha imposto ultimatos, e a pena desapareceu. Bebeu seu café frio, pagou e saiu. O dia estava límpido e fresco. Sofia caminhou lentamente em direção ao ponto, refletindo sobre o ocorrido. Marcos voltaria? Manteria a promessa? Ou daqui a uma semana estaria tudo como antes? Não sabia, mas entendia uma coisa. Se dançasse de novo conforme a música da mãe dele, não suportaria mais, pediria o divórcio e levaria a coisa até o fim. À noite, por volta das 8, tocaram a campainha. Sofia abriu. Na soleira estava Marcos com uma mala de viagem na mão. Parecia cansado, mas decidido. Oi, disse baixo. Oi, entra. Entrou, despiu-se, foi para o quarto e jogou a mala no sofá. Sofia fechou a porta e foi para a cozinha. Marcos a seguiu. Falei com a mamãe, começou, sentando-se à mesa. Tirei as chaves dela e disse que não darei mais a metade do meu salário. Ela chorou, disse que eu a estava traindo, que você me tinha colocado contra ela. Sofia colocou diante dele uma xícara de chá e sentou-se à frente dele. E o que você respondeu? Disse que tenho minha família, que devo pensar em nós e não só nela. Não entendeu ou não quis entender, mas insisti. Disse que darei R$ 500 por mês para as contas e a feira. O resto ela tem que encontrar sozinha. Como ela reagiu? Disse que sou um ingrato, que sacrificou a vida toda por mim e eu agora a trato assim. Depois calou-se e virou-se. Fui embora. Sofia assentiu, calou-se e bebeu seu chá. Marcos atormentava nervosamente a ponta de um guardanapo. Sofia, sinto muito mesmo que tenhamos chegado a este ponto. Não queria que se chegasse a ameaças, a anúncios, a tudo isso. Mas chegamos porque por 5 anos você não me ouviu. Eu sei, estava errado. Simplesmente, não via como a mamãe manipulava. Pensava que precisasse mesmo de ajuda. Ela precisa de atenção, não de presentes em dinheiro. E encontrou um modo para obtê-la. Através de pedidos contínuos, súplicas, reclamações, você se tornou refém desse sistema. Marcos baixou a cabeça. Provavelmente sim. Não provavelmente. Com certeza. Levantou-se e beitou o olhar. E agora você vai me perdoar? Sofia refletiu. Perdoar? Não tinha certeza de poder fazê-lo. Dor demais tinha se acumulado naqueles anos. Ressentimento demais. Humilhação. Palavras não ditas. Não sei, Marcos. O perdão não é instantâneo. É um processo. Você tem que demonstrar que mudou, que suas palavras correspondem às suas ações. Demonstrarei. Veremos. Permaneceram sentados em silêncio, cada um imerso nos próprios pensamentos. Depois Marcos levantou-se e foi para o quarto. Sofia permaneceu na cozinha e terminou seu jantar. Sentia-se estranha, não feliz, mas nem deprimida, mas vazia. Como depois de uma longa doença, quando a febre baixou, mas as forças ainda não voltaram. Sabia que a estrada diante dela era longa, que Teresa não se renderia tão facilmente, que haveria novas tentativas de manipulação, novas lágrimas, novos pedidos. Mas agora Sofia sabia que podia se defender, que tinha a vontade e o direito de defender seus limites. Passou-se uma semana. Marcos comportava-se tranquilamente, tentava ajudar em casa, não ficava até tarde no trabalho. Teresa ligava para ele todo dia, mas as conversas eram breves e tensas. Sofia não se intrometia, não controlava, mas observava. Apenas uma noite, enquanto jantavam, Marcos disse: a mamãe perguntou se podemos ir à casa dela no domingo. Gostaria de tentar costurar a relação. Sofia levantou o olhar do prato. Quer que eu vá também? Sim, se estiver tudo bem para você. Ela está pronta para se desculpar? Marcos hesitou. Não disse nada de desculpas, apenas que quer conversar. Sofia balançou a cabeça. Não, Marcos, não vou enquanto ela não admitir que estava errada. Enquanto não se desculpar por 5 anos de manipulação e intromissão na nossa vida. Mas ela nunca vai admitir. Então, não vamos. Marcos suspirou, mas não contradisse. Sofia viu que lhe custava esforço, que estava dividido entre sua esposa e sua mãe, mas aquela era a escolha dele, a responsabilidade dele.
Passou-se outro mês. Teresa não ligou para Sofia e nem tentou contatá-la. Marcos ia à casa dela uma vez por semana. Levava as compras e ajudava com pequenas tarefas, mas não dava mais do que os R$ 500 acordados. Uma noite voltou emburrado da casa da mãe. Sofia perguntou o que tinha acontecido. Ela arrumou um trabalho de meio período na mesma administração onde trabalhava antes. Disse que já que a abandonei, agora tem que ver ela mesma como se virar. Excelente. Significa que é capaz de prover a si mesma. Mas ela diz isso com ressentimento, como se fosse culpa minha. Não é culpa sua. Você só parou de ser a vaca leiteira. Marcos fez uma careta, mas não contradisse. Mais um mês depois, descobriu-se que Sofia estava grávida. O teste mostrou 2 listras numa manhã, quando se sentia levemente enjoada e a menstruação não chegava. Sofia permaneceu muito tempo no banheiro, olhando para o teste e tentando processar a notícia. Um bebê, o bebê dela e de Marcos. No momento em que a relação deles estava apenas começando a se recuperar, quando tudo ainda era frágil e incerto. Saiu do banheiro e foi para a cozinha. Marcos estava sentado à mesa e lia notícias no celular. Sofia pousou o teste em silêncio diante dele. Ele levantou o olhar, viu as listras, seu rosto se contraiu. Depois um sorriso se alargou lentamente. Sério? É sério? Marcos pulou de pé, abraçou-a e apertou-a contra si. Sofia permaneceu imóvel e sentiu o calor dele, a alegria dele. Dentro havia uma mistura de medo e esperança. Vou ser pai, sussurrou entre os cabelos dela. Eu farei tudo certo, prometo. Espero, respondeu Sofia baixo. Marcos contou sobre a gravidez à mãe no dia seguinte. Teresa reagiu com entusiasmo. Começou logo a fazer planos sobre como ajudaria com o neto, como passaria todo dia, como devia ser decorado o quartinho. Mas Marcos a parou com cautela. Mãe, daremos conta sozinhos. Claro que sua ajuda servirá, mas em limites razoáveis. Não queremos que você se canse demais. Teresa calou-se, depois disse secamente. Entendo. Então não precisam de mim. Sim, mãe, mas não todo dia e não de manhã à noite. Temos a nossa família, os nossos ritmos. A conversa acabou de modo tenso. Sofia, quando soube por Marcos, assentiu aliviada. Você foi muito bem, soube colocar limites. Foi difícil, ela ficou ofendida. Deixa ela digerir. Quando Teresa tentou pela primeira vez ligar diretamente para Sofia para dar conselhos sobre a gravidez, esta respondeu educadamente, mas com firmeza. Obrigada, Teresa, mas tenho um médico. Sigo as instruções dele. Mas eu tive filhos, eu sei. Tenho certeza, mas cada gravidez é individual. Muito obrigada pela sua preocupação. Sofia desligou sem esperar resposta. Marcos, sentado ao lado dela, olhou-a com leve admiração. Você faz isso melhor do que eu. Porque não tenho sentimento de culpa em relação a ela. Você sim, é normal, mas não se deixe dominar por essa culpa. Passaram-se 6 meses. A barriga de Sofia crescia. Entrou de licença maternidade. Marcos tornou-se prestativo e atencioso. Carregava as sacolas, cozinhava o jantar, massageava os pés dela. Teresa aparecia raramente e se comportava de modo tenso, com certo medo. Tentou um par de vezes retomar o velho estilo de conversa, dar ordens, criticar, mas Sofia repelia cada vez gentilmente, mas com decisão. Teresa, aprecio sua opinião, mas tomo as decisões sozinha. A sogra ofendia-se, ficava de bico, mas retirava-se. Sofia via que a mulher não tinha se resignado, mas apenas se continha. Mas isso não lhe dava mais medo, porque o equilíbrio de poder tinha mudado, porque Sofia não era mais indefesa. Uma noite, enquanto estavam sentados no sofá, Marcos abraçou a esposa e colocou a mão na barriga dela. Sabe, estava pensando, talvez chamemos nossa filha de Vitória? Se for uma filha, sorriu Sofia. E por que Vitória? Porque vencemos isso juntos e você me trouxe a verdade de volta. Sofia olhou para ele. Em seu olhar havia sinceridade. Não de todo, não completamente. Em algum lugar no fundo ainda havia o ressentimento de que uma mulher o tivesse obrigado a que escolher, que tivesse encenado todo aquele caos com os anúncios e as ameaças, mas se empenhava, tentava mudar. Um belo nome, assentiu ela. Veremos. O bebê nasceu em janeiro, um menino, saudável e forte.
Marcos estava presente no parto, segurou a mão de Sofia e chorou de felicidade quando os médicos lhe mostraram o filho. Chamaram-no de Mateus. Tinham escolhido o nome juntos, discutido bastante e avaliado diversas opções. Teresa foi ao hospital no dia seguinte, trouxe um buquê de flores e uma caixa de chocolates e olhou com um sorriso entusiasmado através do vidro para o neto. Depois entrou no quarto de Sofia e sentou-se ao lado dela. Como se sente? Cansada, mas bem. Ele é lindo. Parece com o Marcos quando pequeno. Sim, parece com ele. Teresa calou-se, depois disse baixo. Sofia, eu gostaria que vivêssemos normalmente juntos, sem brigas, sem rancor, por amor ao Mateus. Sofia olhou para sua sogra. A mulher parecia cansada e envelhecida. Em seus olhos havia sinceridade, ou o desejo de parecer sincera. Eu também quero, Teresa, mas para isso precisamos de respeito. Respeito pelos limites, respeito pelas decisões. Não sou sua inimiga, mas nem sua serva. Entendi, vou me esforçar. Sofia assentiu. Acreditava nela? Não totalmente, mas deu-lhe uma chance, a última. Passaram-se alguns meses desde a alta. Teresa vinha ajudar, ia passear com o carrinho enquanto Sofia descansava, trazia compras e cozinhava às vezes o almoço. Mas comportava-se com cautela, não se intrometia com conselhos e não criticava. Sofia via que para a sogra não era fácil. Abria sempre de novo a boca para dizer algo, mordia a língua e calava-se. Um dia, enquanto estavam sentadas na cozinha bebendo chá, Teresa disse: Sofia, quero me desculpar por ter sido muito invasiva, por não ter respeitado sua opinião. Sofia levantou o olhar da xícara. As palavras soavam incertas, como se a mulher se obrigasse a pronunciá-las. Obrigada por ter dito isso. Aprecio. Tinha simplesmente medo de perder meu filho. Tinha medo que me esquecesse uma vez casado, e por isso me agarrei forte demais a ele. Não o perderá se permitir que ele viva a vida dele. Teresa assentiu. Seus olhos brilhavam, ou de lágrimas ou de cansaço. Vou me esforçar. A conversa acabou. Sofia não sentiu alívio. Aquelas palavras chegavam tarde demais. Dor demais tinha sido infligida, mas pelo menos tinha sido feito um começo. Marcos tinha mudado. Cedia ainda às vezes às manipulações da mãe. Sentia-se ainda culpado, mas agora sabia como parar e dizer não. Sofia via como combatia consigo mesmo, como superava hábitos de anos. Não era fácil, mas tentava. Uma noite, quando Mateus já dormia, estavam sentados na varanda envoltos em uma coberta. Marcos olhava as estrelas e depois se virou para a esposa. Sabe, às vezes me pergunto o que teria acontecido se naquela época eu não tivesse feito todo aquele barulho com os anúncios, se tivesse calado e você tivesse se submetido. Sofia refletiu. Provavelmente teríamos nos divorciado cedo ou tarde. Não teria resistido. Eu estava tão cego. Estava, mas você mudou. Não de todo, mas mudou. E você me perdoou? Sofia olhou para o marido. O tinha perdoado? Não sabia. A dor ainda estava em algum lugar no fundo. Emergia às vezes à noite, quando lembrava daqueles dias. A saída de Marcos, o dinheiro levado embora, a humilhação. Mas ao lado da dor vivia outra coisa. Esperança de que tudo pudesse ser diferente, que pudessem construir uma família normal. Não sei, Marcos. Talvez com o tempo, mas você está no caminho certo. Ele assentiu e a abraçou. Permaneceram sentados em silêncio. Ouviram a cidade noturna e sentiram o calor do outro. Diante deles havia uma estrada longa, difícil, mas agora a percorriam juntos, de igual para igual. E em algum lugar ali perto, na Rua das Acácias, Teresa sentava sozinha no seu apartamento de 2 quartos, olhava para fora da janela e refletia sobre o fato de que seu filho estava se tornando adulto, que tinha-se a sua família, que ela não era mais o centro do universo dele. Era doloroso, assustador, mas provavelmente certo. Sofia nunca se tornou a melhor amiga de Teresa. Mantinham distância, cortesia, respeito formal. Teresa vinha aos domingos, brincava com o neto, ficava às vezes para o almoço, mas não tinha mais as chaves do apartamento deles e não recebia mais metade do salário de Marcos. A vida tomou novos trilhos, não ideais, não sem nuvens,
mas os seus trilhos, duramente conquistados. Sofia voltou a trabalhar quando Mateus tinha 1 ano. Marcos obteve uma promoção. O salário aumentou. Começaram a economizar de novo. Agora não mais para um carro, mas para um apartamento maior. Queriam mudar para um de 3 quartos, para que o filho tivesse o quarto dele. Um dia, enquanto organizava documentos, Sofia deparou-se com aquela escritura de doação para o apartamento da sogra. Olhou longamente para o papel, lembrou-se daquela noite em que o tinha estudado pela primeira vez, lembrou-se da fria determinação, dos anúncios, das ligações dos corretores, do pânico de Marcos e Teresa. Teria feito tudo de novo? Sim, sem dúvida, porque senão nada teria mudado. Porque às vezes, para ser ouvido, é preciso gritar. Para defender o próprio direito à felicidade, é preciso lutar. Sofia colocou o contrato de volta na pasta e fechou o armário. O passado era passado. Diante dela, havia o futuro com um marido que tinha finalmente aprendido a ver nela não só uma esposa, mas uma parceira, com um filho que crescia saudável e alegre, com uma vida que tinha reconquistado para si mesma. E mesmo se essa vida não tivesse um final de conto de fadas, mesmo se nem tudo corresse liso, havia porém verdade, a verdade dela. E aquela era a coisa mais importante. Se vocês gostaram desta história e querem que o Vingança Final possa continuar a entusiasmá-los com novos contos envolventes, ficaríamos muito felizes com uma pequena doação. Cada contribuição nos ajuda a continuar o trabalho e a enriquecer nossa comunidade com ainda mais conteúdos. Muito obrigado pelo seu apoio. Até a próxima!